Continuamos aqui o Evangelho de João 6, a segunda parte. Então nós vamos falar aqui do versículo 36, a explicação desse versículo. O Senhor conhece os seus corações, seus pensamentos, suas mentes, apesar de eles terem confessado que Jesus era um profeta, lá no verso 14, ele sabe que eles não creram, pois este não é um nível mais alto e mais verdadeiro de fé que João descreve em seu evangelho. Apesar deles terem visto o pão da vida, eles não acreditaram nele. Eles foram confrontados com a revelação do próprio Deus, mas não o aceitaram. Essa seção aqui do versículo 37 e do 39 continua o pensamento do versículo 36, porém, devemos analisar com cuidado para que não limitamos a expressão salvar a todos. Quem lê rapidamente pode pensar que Deus deu a Jesus alguns para a salvação. Porém, o que realmente é descrito aqui é que Deus não quer que nenhum daqueles que ele deu a Jesus se perca, pois deseja salvá-los. Porém, a parte de Deus foi feita, que é dar o seu Filho e mostrar o caminho até ele. Seria impossível alguém chegar até Jesus se não fosse a revelação do caminho ao qual Deus nos concedeu. A responsabilidade do homem é ouvir e crer. Se este homem recusar, infelizmente já está condenado. Que palavras lindas para o coração do pecador. Aqueles que vêm a Cristo irão descobrir que ele é um Senhor amoroso, que nunca lançará fora os que confiam nele. Então vamos ler agora o versículo 40 e 41 aqui. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no terceiro dia. Isso aqui está falando sobre as promessas, de Jesus de vida eterna. 41. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. 42. E eles diziam: não é este José, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: eu desci do céu? 43. Portanto, Jesus respondeu, disse-lhes: não murmurei entre vós. Então, o que nós vamos entender aqui, analisando esses 3 versículos? A reação humana da multidão não é surpreendente. As afirmações de Jesus, finalmente, ela penetra nas suas mentes. Embora eles pareçam estar fugindo da mensagem do Senhor, eles começam a criticá-lo por causa das suas reivindicações de origem celestial. A pergunta são simples: não é este o filho de José? Podemos nós opor ao termo filho de José? A ênfase está mais sobre o fato de que a família e as origens de Jesus eram conhecidas na sinagoga de Cafarnaum. Eles conheciam a família do Senhor. Pensando em termos estritamente humanos, eles não entenderam a declaração do próprio João, de que o Verbo se tornou carne, ou seja, a natureza dupla de Jesus, ele era totalmente humano e totalmente divino. Então nós temos agora aqui, lendo o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 45 está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. 46. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. No 47, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48, eu sou o pão da vida. 49, nossos pais comeram o maná no deserto e morreram. No 50, este é o pão que desceu do céu, para que os homens que dele comer não morram.
51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, o qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiam entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes ao seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. 59. Essas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este discurso é duro, quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isso vos ofende? 62. O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. 64. Mas há alguns de vós que não creram, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. Então vamos ler aqui a explicação do versículo 47 até o 64. Quem crê, diz Jesus, tem esse tem, ele é um tempo presente. Quem crê tem ação contínua, a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna, ela não está relacionada simplesmente à duração da vida, mas também da qualidade de vida. E não é apenas algo futuro, mas presente também. Mas no que essa pessoa crê? Na Bíblia, a fé sempre tem um objeto. Nunca existe num vácuo. A fé não é uma entidade separada com existência própria. Aqui no contexto, o principal objeto da fé é a pessoa de Jesus Cristo, o que é visto de várias maneiras. Primeiro, no versículo 43, ele afirma ser aquele que vem de Deus. No versículo 48, ele fala que ele é o pão da vida. Ambas essas declarações, elas são afirmações sobre quem Jesus é. Portanto, são objetos próprios da fé. Além disso, a maior parte da tradição textual lê: crê em mim, no verso 47. Aparentemente, muitos escribas posteriores viram a fé como sendo aquela exercida no Senhor Jesus. Isso se encaixa muito bem aqui nesse contexto. Após a repetida afirmação de ele ser o pão da vida, parece que nós estamos voltando à conversa original, depois de tratarmos com a necessidade, com a fome daqueles que diz respeito à origem da fé verdadeira, o Pai. Jesus agora recomeça a busca pelo tópico original. Os pais do Êxodo comeram o maná no deserto e morreram, mas o pão que desce do céu, ele mesmo é muito superior. Ele toma a comparação anterior entre o maná e o milagre da alimentação dos 5.000. Ao maná, pois esse era simplesmente um retrato daquilo que viria posteriormente em Cristo. Aquele que come deste pão nunca morrerá. O comer aqui é paralelo ao crer, do versículo 47. Qualquer tentativa de tornar isso uma ação física perde
todo o propósito, todo o sentido da fala de Jesus. Aquele que crê tem a vida eterna. Quem come do verdadeiro pão do céu nunca morrerá. Comer é acreditar. É isso que Jesus está falando. O discurso de Jesus, a conversa de Jesus, ele está falando sobre salvação, ele está falando sobre vida eterna. E eles estão pensando lá no começo dos pães que eles comeram. E Jesus, quando ele mostra isso, ele está mostrando o significado de fé, o significado de acreditar nele, o verdadeiro pão da vida. E eles não conseguem entender. Aqui no versículo 52 até o 59, nós vemos aqui os judeus ainda interpretando a conversa no plano físico e recusando seguir a Jesus acerca da verdade espiritual. A simbologia das palavras de Jesus, eles começam a discutir entre si acerca disso. É intrigante que frequentemente os homens brigam entre si por causa da teologia, ao invés de deixarem a palavra decidir a questão. Isso é verdade ainda hoje. As coisas mudam muito pouco ao longo do tempo. Os homens perguntam como Jesus pode dar a sua carne para eles comerem. É claro que Jesus não está dizendo que ele irá fazer isso. Ele está falando de seu sacrifício vindouro. Ele está falando da sua crucificação, do seu sacrifício para salvar todo homem. Os homens, eles não compreendem. É claro que Jesus não está dizendo que ele irá fazer isso. Do resultante perdão dos pecados e da vida eterna que ele está falando para todos aqueles que estão unidos a ele. Eles insistem e não abrem os ouvidos espirituais para entender o que o mestre fala. Só que existe algumas advertências nesses versículos, e são elas: se comerdes da carne e não beber, se não comerdes da carne e não beberdes do sangue de Jesus, não terá vida em si mesmo. Quem beber da carne e comer do sangue de Jesus será ressuscitado no último dia. Quem comer da carne e beber do sangue de Jesus permanece nele e ele em vós. Quem comer da carne e beber do sangue de Jesus viverá para sempre. Essas declarações eram promessas e uma alusão ao grande mandamento para a igreja deixado no dia da ceia do Senhor. Vocês lembram lá em Lucas 22 fala: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Que tremenda essa palavra. Muitos menosprezam o dia da ceia do Senhor e a tratam como algo comum e dispensável, mas não foi assim que Jesus nos ensinou. A ceia do Senhor é ainda realizada nas igrejas como memória de Jesus. Não lembrar como algo passado e antigo, mas sim como algo vivo e atual. O sacrifício de Jesus jamais perdeu a validade e importância. E nós, como cristãos, devemos participar com a igreja da ordenança deixada como prática. Ai, Jesus maravilhoso, Tu és santo, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Continuando aqui, os versos 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e que deveriam traí-lo. 65, e ele dizia: por isso eu vos digo que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. 66, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também ir embora? 68, então Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
69, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A confissão de Pedro a respeito de Jesus aqui como Cristo, ela antecipa referências posteriores quando a Jesus ser santificado ou separado por Deus. No versículo 70, respondeu-lhe Jesus: não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. Essa é a primeira referência aos 12 no Evangelho de João. 71, ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, um dos 12. Então, aqui voltando para a análise dos versículos 60 até o 71. Então, nós vemos aqui que é triste ver o João usar o termo discípulo aqui. Muitos tinham seguido Jesus de uma forma que poderia ter sido chamada de discipulado, mas que não era uma convicção sincera. Eles ficaram escandalizados pela dureza das palavras de Jesus. Muitos odeiam o forte ensinamento da Bíblia. Quem consegue ouvi-la? Foi a pergunta deles. Então, aqui entra na categoria de duplo uso da palavra ouvir. No Evangelho de João, somente aqueles que ouvem do Pai e aprendem com Ele têm a vida eterna. Certamente isso seria ainda mais difícil deles lidarem. Como Jesus disse a Nicodemos: se eu falo com você das coisas terrenas e você não acredita, como é que você irá acreditar quando eu falar das coisas celestiais? Aqui no versículo, a explicação do versículo 62 até o 64, aqui começa uma prova de Jesus com aqueles que realmente se interessam pela verdade. Mas será que nem mesmo esses discípulos entendem a diferença entre espírito e carne? Porventura eles não entenderam a óbvia dualidade aqui? É o espírito que dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. Essas palavras de Jesus são espírito e vida, mas ainda assim eles não entendem, porque não acreditam. Jesus sabia quem não acreditava, assim sabia quem iria traí-lo. Explicação do versículo 65 e 66. Jesus foi o maior pregador, o maior mestre ensinador de todos os tempos. No entanto, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Vocês lembram que ele tinha 70 discípulos que ele mandou ir de 2 em 2 para pregar e falar a palavra? São esses que abandonaram ele. Nada diferente dos dias de hoje, não é mesmo? O evangelho é confronto e requer renúncias. Quando o homem ainda está preso em seus próprios pensamentos e guiado pelos seus próprios corações, rapidamente eles voltam atrás. Viver com Jesus requer entrega e dedicação. Se nós não formos como Ele quer, nossa carne nos levará para longe dele. Qual será a nossa escolha? Eu escolho Jesus. E você? Você também escolhe Jesus? Aqui a explicação do versículo 67 até o 69. Pode-se ver o Senhor Jesus se voltando ao seu pequeno grupo de discípulos. Foi um dia bem difícil para eles. Imaginem, eles viram o milagre da alimentação dos 5.000 e logo depois o seu mestre rejeitado, né? Eles viram Jesus andar sobre as águas, mas depois disso viram as falas mais difíceis que Jesus tinha proferido até então. Esse Messias é bem diferente do que eles estavam esperando. Nesse momento, a grande multidão estava saindo, muitos estão indo embora. Tudo parece estar terminado, em fracasso. E Jesus se volta para eles e pergunta: vocês também não querem ir? O impetuoso Simão Pedro responde por toda a equipe de discípulos: Senhor, para quem iremos? E eu imagino como foi poderosa essas palavras, preciosas essas palavras, né? Para o Senhor Jesus. Pedro confessa que estes homens compreendiam que as suas palavras eram referentes à vida eterna e que eles têm acreditado e conhecido que Jesus é o Santo de Deus.
Que conforto, né? Isso foi para o coração de Jesus. Isso nos mostra que Jesus, ele não obriga ninguém a segui-lo, mas porém, quando decidimos por ele, devemos obedecer sem pestanejar e nem murmurar. O verdadeiro servo do Senhor está sempre disposto a permanecer, ainda que a maioria vire as costas para ele. Explicação aqui do versículo 70 e do 71. Há amor na voz de Jesus quando ele fala de que escolheu esses homens. Ainda assim, mesmo aqui, a terrível traição não é deixada fora de vista. Um desses homens não entende o amor de Jesus. Um desses homens é o filho da perdição. Somente depois de Judas deixá-los na noite da traição foi que Jesus ele teve total liberdade para abrir seu coração. Foi longa essa jornada, essa viagem aqui no capítulo 6. Mas qual a conclusão que nós tiramos desse episódio maravilhoso aqui com Jesus? Nós podemos extrair várias lições desse capítulo. A primeira delas é que Jesus ele pode multiplicar aquilo que colocamos nas suas mãos. Nós devemos confiar na provisão divina e saber que em tudo ele tem um plano. E a segunda lição do capítulo é que nós não devemos temer as tempestades da vida, pois o nosso mestre, ele não perde o controle da embarcação. Que o nosso coração aprenda a confiar no Senhor e em que nenhum momento nós venhamos a duvidar do seu amor e cuidado. O último ensino é que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta e sustenta. Como viveríamos sem ele? Quão pobre seríamos sem buscar e sentir a presença do Senhor? Que possamos seguir seus ensinos e não esquecer da ordenança, comer da sua carne e beber do seu sangue. Que jamais venhamos participar da ceia sem o devido entendimento do tão sublime significado que ela possui. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas. Fiquem com Deus. Deus abençoe.